Bom, gente, bom dia. Meu nome é Glenda, sou professora do curso de terapia ocupacional da Faculdade de Fisioterapia e Terapia Ocupacional lá da UFPA. E hoje a gente vai conversar um pouquinho, né, sobre a caderneta. O ideal é que vocês leiam a caderneta com mais detalhes. Hoje eu vou apresentar essa caderneta para vocês de uma forma mais concisa, mas vocês vão ver que é bastante coisa, então é necessário que vocês fiquem fazendo depois a releitura desse documento, tá bom? Bom, gente, eu vou iniciar fazendo algumas perguntinhas para vocês, tá bom? Eu queria, antes de tudo, saber quem já tem contato com a caderneta, ou tem um irmão, um filho, ou realmente por iniciativa própria ou por outras experiências, teve contato já com a caderneta. Só para eu ter uma ideia de. Então, gente, o objetivo de hoje é que vocês entendam a estrutura geral da caderneta, como ela está subdividida, como ela está organizada, que vocês tenham, né, que eu consiga apresentar para vocês cada capítulo da parte um e cada capítulo da parte 2, mas de uma forma sucinta, como eu falei no início, ok? E aí eu tenho algumas perguntinhas para fazer para vocês agora nesse início, tá bom? Vocês sabem me dizer para que serve a caderneta? Alguém se atreve? Para que ela serve, gente? Se ela existe, ela tem alguma função, né? Glenda? Oi? Agora, eu nunca tive muito contato. Agora, nessa capacitação, eu estou percebendo que tem uma questão de orientação, eu acho, de informações que vai, assim, para os responsáveis, né? Mas também tem uma questão de agrupamento de informações sobre a criança para os profissionais que vão prestar algum tipo de serviço, né? Eu consigo pensar nessas duas funções principais, assim, que são bem completas, assim, dentro delas. Então, assim, né? Alguém disse que ela serve para orientação, alguma coisa aqui no chat também. Então, a Bruna disse sobre orientação e sobre reunir dados das crianças, né? Ó, como guia, como monitoramento, né? Preenchimento de informações, aqui no chat também. Acompanhar crescimento e desenvolvimento. Temos algumas funções para ela, né? Isso tudo, depois vocês vão ver que a gente também vai conseguir resumir em algumas palavrinhas-chave e que ainda assim tem outros objetivos, tá? Então, mas vocês estão indo muito bem, é para isso mesmo. Como um guia de orientação, serve para trazer não, né? Para registro dos dados da criança, e para além de crescimento e desenvolvimento, vocês vão ver, mas os dois mais marcantes, né, por terem os gráficos e tal, são esses. Outra coisa, quem é o responsável por entregar a caderneta? Tipo, tive um filho, quem vai me dar essa caderneta? Onde eu pego essa caderneta? Alguém sabe me dizer? O enfermeiro? Vou melhorar a pergunta. Onde? Onde eu tenho acesso a ela? Onde? No posto de saúde? Na maternidade? No posto? Na maternidade? A gente vai já tirar essa dúvida, tá? Na instituição de saúde do bairro, ó, estão vindo algumas coisas aqui. Tá? É isso que eu quero conversar com vocês, tá? Não, se você não tem a resposta, onde é que eu acho que pode ser? Aí vocês me colocam, tá bom?
Então, temos algumas possibilidades aqui, né? Em alguma instituição de saúde no território daquela criança, na maternidade, né? Vamos ver, depois a gente vai ver. E algumas coisas vocês já falaram aqui quando vocês falaram do objetivo, né? Deu uma, uma complementada. Mas, assim, vocês saberiam me dizer quais são as informações que constam na caderneta? Vocês já falaram, né? Informações de crescimento, informações de desenvolvimento, mas vocês sabem algumas outras coisas que podem ter lá? Seja para os pais, seja profissional de saúde. Além disso, vocês têm alguma ideia de alguma outra coisa? Tá certo. Informativo de alimentação, viu ontem, né? É bom chegar informação de vacina, vocês vão ver que tem muita coisa. E agora vamos fazer assim. Eu vou ler algumas afirmativas. Deixa eu ver se está habilitado aqui. Tá habilitado. Eu vou ler algumas afirmativas e vocês vão me dizer se é sim ou se é não. Ou seja, se a afirmativa está correta ou se a afirmativa está errada. Tá bom? Como é que vocês vão me dizer? Quem acha que está correta aquela afirmativa, levanta a mão. Quem acha que está errado, não se manifeste. Bom? Então, ó, a caderneta sempre vai ser, né? A caderneta da saúde da criança deve ser entregue pelos serviços de atenção básica. Quem acha que sim, levanta a mão. Quem acha que não, não faz nada. Ok. Então, temos aqui algumas pessoas dizendo sim, né? Podem abaixar a mão. Vou ler mais uma, tá? Por enquanto, eu não vou dar a resposta. Mas lembrem da resposta de vocês. A segunda é destinada a todos os brasileiros nascidos em território nacional. Ok, certo. Vou ler mais uma, tá? Tem mais de um modelo. Quem acha que tem mais de um modelo da caderneta? Levanta a mão. Vamos para outra. Essa é fácil, essa você já sabe. Está dividida em duas partes, para a família e para o profissional de saúde. Quem concorda, levanta a mão, quem discorda, fica como está. Vamos lá, próxima. Essa aqui é legal. Além de informações de saúde, inclui informações de assistência social e educação. Quem concorda? Embora apresente os marcos do desenvolvimento, a caderneta não especifica as ações que o profissional de saúde deve realizar ao verificar um atraso. Próxima está acabando, tá, gente? Apresenta ao profissional de saúde medidas de estimulação precoce quando detectado atraso no desenvolvimento. Vou repetir porque essa é maior. Apresenta ao profissional de saúde medidas de estimulação precoce quando detectado atraso no desenvolvimento. Vou fazer só mais essa. Inclui o acompanhamento das seguintes medidas: perímetro cefálico, peso, comprimento ou e índice de massa corporal. Vou repetir só porque é grande. Inclui o acompanhamento das seguintes medidas: perímetro cefálico, peso, comprimento ou altura e índice de massa corporal. Quem concorda, levanta a mão. Ok. Então, ao longo do que a gente for conversando hoje, vocês vão rever as respostas de vocês. Tipo, acertei, era isso mesmo. Ou então, essa daqui era outra coisa. Então, gente, a gente fez as perguntinhas, né? Então, vamos lá. Esse documento, essa caderneta, ela é distribuída pelo Ministério da Saúde a todas as secretarias estaduais de saúde, né? As secretarias de saúde das capitais também e do Distrito Federal.
Então, o ideal, né, a recomendação é que essa caderneta ela seja entregue na maternidade. Quando o bebê, né, recebe a alta hospitalar, se o bebê vai ser no hospital, ela deve ser, sair de lá já preenchida, tá? Então, assim, não é obrigação da atenção básica entregar essa caderneta. E vocês vão ver que em muitos locais essa caderneta nem chega, porque ela é distribuída pelas secretarias para as maternidades, tá? Então, se você for em uma unidade de saúde, é muito provável que você nem encontre a caderneta da criança. Ela tem dois modelos, sim, um para meninas e outro para meninos. Até algumas edições anteriores, né, alguns anos anteriores, era a mesma. Só que há uma diferença, principalmente nos índices de crescimento de meninos e meninas, que levou a uma recomendação de dois modelos diferentes. E aí vocês vão ver, conforme a gente for conversando, que são bem pouquinhas diferenças, e é só realmente lá para esses gráficos, praticamente, tá? E ela é dividida em duas partes. A parte 1, que é destinada à família e cuidadores, e a parte 2, que é destinada para os profissionais de saúde. Então, temos modelo menino e menina, e todos esses dois modelos vêm com essa divisão, tá? Família, profissionais de saúde. Ela começa, né, a ser distribuída a partir do ano de 2005, e aí ela substitui aquele cartão da criança que era basicamente um cartão de vacinação, né, que acho que, não sei em que ano vocês nasceram, né, que para mim quem nasceu em 2005 nasceu ontem, mas, assim, alguns de nós temos a lembrança daquele cartãozão de vacinação, né, então toda vez que você ia tomar vacina era registrado lá. E aí, esse cartão de vacinação, ele foi incorporado dentro da caderneta da criança. Então, ela é muito mais do que isso hoje em dia. Ela serve para reunir os registros dos eventos mais importantes, né, relacionados à saúde da criança, destinada a todos os nascidos em território brasileiro, e ela né, a função dela principal é ser uma estratégia de políticas de redução de morbimortalidade infantil. Tá? Por quê? Porque ela se baseia em ações de acompanhamento e promoção da saúde da criança. Então, essa criança vai ser acompanhada desde que ela nasce até os 10 anos de idade por essa caderneta, e ela vai o acompanhamento dela vai indicar ali riscos ou vai, né, auxiliar nas ações de prevenção e promoção de saúde infantil. Tá? Então, essa é o principal objetivo dela, né? Que é aí fazer toda a vigilância do desenvolvimento e do crescimento da criança, fazer a vigilância e saúde da criança, né? Com essas estratégias que eu citei, né? E ela considera ali uma faixa etária do nascimento até os 10 anos de idade. Né? Após isso, os registros são feitos em outra caderneta, né, do adolescente. E sempre que for possível, né, solicitar aos pais que eles levem essa caderneta para todas as consultas para que seja registrado. E também é um processo educativo dos pais de solicitar o preenchimento. Às vezes, os pais, eles só vão a uma consulta se a criança adoece, se acontece alguma coisa com a criança, né? Se já tem um agravo e não tem o hábito de fazer o acompanhamento. Então, a gente precisa falar desse acompanhamento e mesmo que ele vá quando há algum agravo, é importante levar a caderneta, porque se é feita alguma medida, alguma avaliação, isso precisa estar registrado lá. E ela é dividida em duas partes, como a gente viu, né? Veio errado, ainda não. A primeira parte, que é destinada à família ou cuidador, né? Ou seja, quem está ali diretamente com essa criança. E é muita coisa, tá? Registro de nascimento, registro de crescimento e desenvolvimento, amigos, prevenção de violência e acidentes, fala sobre essa nova versão, né, do ano passado, traz algumas informações ainda básicas, mas traz algumas informações sobre o uso de eletrônicos, né, a exposição da criança às telas, saúde geral da criança,
aborda direitos da criança e dos pais, fala sobre amamentação e alimentação, que alguém também citou, e essa parte da alimentação também foi revisada recentemente, né? E, óbvio, né, incorporou a questão da vacinação, que a gente vai ver também lá no final. A importância para os pais da vacina, o calendário nacional, enfim. E ele tem uma segunda parte, uma parte destinada aos profissionais de saúde, aos profissionais que vão preencher essa caderneta. Sejam os profissionais do hospital, né, onde a criança nasceu, ou os profissionais da atenção básica, ou se essa criança, né, é atendida por um serviço privado, enfim, que precisa também preencher essa caderneta, como a gente viu, é um documento, né, aos profissionais que vão fazer o atendimento contínuo, né, que vão fazer ali as consultas de puericultura, enfim. Então, tem desde informações sobre o nascimento, informações sobre a saúde da criança de uma forma geral, informações do desenvolvimento, informações do crescimento, instrumentos de vigilância do desenvolvimento e tabelas para registro de vacina. E é muito importante, gente, a gente bater na tecla do crescimento e do desenvolvimento. Não adianta a gente preencher ali só os gráficos de crescimento, quanto essa criança está pesando, quanto não sei o quê, e ignorar completamente os marcos de desenvolvimento, porque a gente sabe que são duas coisas, sim, que se interferem, né? Mas que a gente precisa estar atento para os dois. Às vezes, essa criança ela está acompanhando o desenvolvimento, né, da faixa etária dela, está bem, ela está com peso, com altura, com IMC ideal, mas ela não atingiu marcos de desenvolvimento importante para a faixa etária dela. É importante a gente entender essa diferença e que é necessário a gente prestar atenção para essas duas coisas, para os marcos do desenvolvimento, assim como para o crescimento. E a gente vai conversar melhor sobre isso ao longo da nossa conversa aqui. E por que é importante? Porque a gente fala tanto, né, da importância de preencher. Você já deve estar aí ao longo dessa semana ouvindo isso o tempo todo. Porque ela é uma fonte, né, ela é uma fonte, não, desculpa, uma ferramenta precisa para colocar as informações da criança, tanto para os profissionais de saúde quanto para os familiares, para os cuidadores. Ela é uma das ações de acompanhamento, como a gente já falou, né, e promoção da saúde da criança. Ela é tida como uma estratégia fundamental nas políticas de redução de morbidade e mortalidade infantil. Como eu falei para vocês, né, além do crescimento, ela permite avaliar o desenvolvimento, identificar riscos. E se eu identifico esses riscos, eu posso interromper esse risco, eu posso minimizar esse risco, eu posso entrar com intervenções preventivas, né, de que esse risco se instale em forma de algum outro tipo de agravo à saúde. Né? Então, é importante a gente vê-la como um instrumento para isso também, né? Alguma indicação de que alguma avaliação mais específica precisa ser instalada, se eu preciso, ao observar aquilo, indicar um outro serviço especializado para essa criança, então era fundamental para isso. Mas por que há tanta dificuldade no preenchimento, né, da caderneta de saúde da criança? Por que a gente ainda vê uma subutilização dela? Então, alguns estudos tentaram levantar o que acontece no nosso país para essa caderneta não ser preenchida da forma como ela deve ser preenchida. Né? Uma das coisas é a dificuldade dos profissionais de perceberem a relevância desse preenchimento. É o tanto de risco que a gente consegue identificar com esse acompanhamento, né, o quanto que a gente consegue orientar os pais a partir dela. Então, eles não percebem esse instrumento como tão relevante. Conhecimento deficiente por parte desses profissionais, ou seja, eu até sei que eu sei que tem uns registros de crescimento lá, eu pego e eu abro na vacina e eu registro as vacinas, né? Então, é um conhecimento apenas parcial e carência de orientação às famílias. Algumas coisas a gente já citou, né? Aqui, o comportamento que a gente ainda conhece, ainda entende saúde do ponto de vista curativista, então eu só levo a minha criança à consulta se ela adoece. Também não
oriento a família a ler a caderneta, né? A família nem sabe o que tem lá dentro, também se comporta com relação a ela como se fosse apenas mais um cartão de vacinação. Então, eles também não têm a orientação da importância, né? Então, a gente precisa sempre lembrar, né, da caderneta como uma estratégia fundamental para promover a vigilância do desenvolvimento da criança, a vigilância da saúde, desculpa, da criança, né? Identificar os fatores de risco ao desenvolvimento. Então, ela é essencial para o trabalho dos profissionais de saúde. E vocês, né, ao longo do Multicamp, vão verificar como isso vocês vão se comportar de outra forma agora, né, que vocês vão ter uma formação voltada para isso e vocês vão ser diferenciados ali naquela ação, que vocês vão olhar para essa caderneta com muito mais valor do que comumente ela é utilizada. Bom, a gente vai fazer o seguinte, vou apresentar a parte 1 para vocês, aí para eu não ficar falando, depois da parte 1, a gente vai ter uma pequena atividade e aí a gente segue para a parte 2, tá bom? Então, alguma dúvida até aqui ou posso continuar? Continuar, tá? O que meu cursor some? Peraí, alguém perguntou alguma coisa. Após o nascimento, tá, Ana Luísa? Após o nascimento são registradas algumas informações que vocês vão ver aqui, tá? E aí, no momento da alta, ela é entregue. Então, é após o nascimento e entregue preferencialmente. Após não, né? No momento da alta, no momento que essa criança sai. No nosso mundo ideal, dessa forma. Bom, então, a gente vai conhecer a parte 1, uma passagem rápida, e mesmo assim vocês vão ver que é muita coisa, mesmo na tentativa de ser uma passagem rápida. Então, os dois modelinhos aqui, tá? Para vocês verem. É uma capa já mais na tentativa de ser um pouco mais inclusiva, né? Esses são os dois modelos que vocês vão ver. Então, assim, tem uma parte falando sobre garantias e direitos sociais, claro que primeiro, né, tem uma apresentação da caderneta, tem a identificação da criança, aí temos, né, como novidade nessa nova edição, informações de assistência social, tá? Com alguns serviços. Temos o registro do início da vida escolar, que também é novidade, e a gente sabe que isso é um ponto importante, né, do desenvolvimento infantil. Informações sobre registro civil, a importância do registro civil da criança, e ele vem também trazendo alguns direitos da criança e alguns direitos dos pais, tá? Então, fala sobre a licença paternidade, licença maternidade, o conhecimento, né, da mulher, por exemplo, da estabilidade no emprego. Então, ele traz algumas informações gerais sobre os direitos da criança e dos pais, além dessas outras informações. Sendo que o que está com asteriscozinho do lado são algumas novidades, digamos assim, né? São algumas coisas que apareceram apenas nessa última edição e a gente vai vendo algumas novidades. E isso também é importante, né? À medida que a sociedade vai avançando, que novas coisas vão sendo observadas, isso vai sendo incorporado dentro da caderneta. Então, quem tem um filho, um irmão, não sei o quê, que nasceu em 2018, a caderneta já mudou para quem nasceu a partir de 2020. Então, a gente precisa também
ter alguma flexibilidade, porque no momento da prática de vocês podem lidar com caderneta de modelo anterior, tá? Sobre a saúde da criança. Ele tem um calendário de consultas, que a gente vai ver um pouquinho, né? Então, quando que eu tenho que levar essa criança, para as consultas, informações sobre triagem neonatal, teste do pezinho, teste do olhinho, teste da orelhinha, do coraçãozinho e algumas informações sobre vacinação, mas não informações do calendário ainda, né? Mas qual é a importância dessas vacinas, né? Por que é importante tomar? Traz informações sobre os primeiros dias de vida, vida do bebê, o contato do bebê, o contato com o bebê, né, das sensações dele, traz algumas informações sobre isso, sobre como reagir diante do choro, né, que o choro é normal, então orienta o que se pode fazer, como tentar acalmar esse bebê no colo, traz informações sobre a alimentação, informações sobre o leite materno, sobre a nutrição, que ele, além de ser, né, ter objetivo nutricional, ele tem o objetivo do conforto e da segurança desse bebê. Ele fala sobre o sono, né, qual deve ser o local, como deve ser esse local mais apropriado para o sono, como deve ser a posição mais apropriada do bebê para dormir, como esse bebê deve ser colocado para dormir, né, qual é a posição que ele deve assumir, banho, né, o que fazer na hora do banho, como segurar a criança, né, quais são os tipos de produtos para passar ou não passar na pele do bebê, cuidados com o umbigo. Eu coloquei um exemplozinho aqui do lado para vocês verem, né, como deve ser secado, o que colocar ou não colocar, tá? Sinais de infecção no umbigo, a cor da pele, tá? A gente sabe o que é uma icterícia, né? A gente sabe o que é uma cianose, mas os pais não necessariamente precisam saber disso, mas é explicado para eles para ter essa observação com relação à coloração da pele da criança. Como pode e deve ser executada a troca de fraldas, tá? Informações sobre as fezes da criança, eu coloquei até aí do ladinho para vocês verem como vem na caderneta, tá? Indicando ali a cor para os pais ficarem atentos, né? O que é uma cor normal, o que ele pode considerar como normal para as fezes do bebê, o que ele pode considerar como suspeito. A limpeza de roupas e objetos, como e que produtos podem ser utilizados, por exemplo. E os cuidados especiais com o ambiente, principalmente no sentido do que evitar no ambiente em que essa criança está, né? No ambiente físico, mas assim, para a gente também sensorial, né? O que evitar no ambiente dessa criança, visto que essa parte é voltada para os primeiros dias de vida, tá? Um bebezinho recém-nascido. Cuidados especiais com o bebê prematuro, então ele, né, indica quem é o bebê prematuro, fala sobre os cuidados com estímulos, né, especialmente com excesso de estímulo para o bebê prematuro, e ele também fala sobre idade corrigida. E é importante isso porque os profissionais de saúde entendem a importância da idade corrigida. Mas para os pais, isso pode não ficar tão claro, tá? Então, o meu bebê tem 6 meses, vou diminuir a idade. Meu bebê tem 3 meses. Mas ele nasceu com, sei lá, 32 semanas. Então, eu preciso corrigir a idade, porque esse bebê ele não vai ter o mesmo comportamento motor, vou falar do motor, né? Que uma criança que nasceu a termo e está com 3 meses de idade cronológica, né? A idade cronológica do bebê que nasceu de 32 semanas não é a mesma do bebê que nasceu a termo. E aí os pais não podem esperar, né? Pelo menos até a gente trabalha com idade corrigida, os principais protocolos. Vocês pegarem o Denver, né? Os principais, o Alberta, eles trabalham com idade corrigida, né? O Denver até 2 anos, por exemplo. O Alberta, como ele para em 1 ano e meio todo, né? Então, se vocês pegarem os principais instrumentos eu olhei para o lado que tem um Alberta aqui em algum lugar. Então, é importante a gente saber isso, porque os pais, às vezes, esperam algumas coisas dos seus bebês, ou por compararem com o filho que nasceu antes, ou por compararem com outras crianças, ou porque é uma pressão da família, né? Meu bebê nasceu de 32 semanas, está com 3 meses de idade cronológica,
mas ele ainda não tenta segurar o pescocinho, então eu estou muito preocupada. É importante a gente lembrar, né, de fazer o cálculo da idade corrigida, saber realmente qual é a idade corrigida dessa criança para saber o que esperar dela. Isso, não vou entrar nos detalhes, mas é só para explicar que eles colocam aqui. Tanto que eles dão um exemplo aqui, né, para fazer a idade corrigida, para os pais fazerem a idade corrigida. Mas se a mãe, o pai que eu estou acompanhando não sabe fazer, não consegue fazer, não entendeu, eu faço por ele no meio da consulta. E, ó, explico, estou fazendo essa e essa avaliação, porque a idade cronológica do seu bebê, de fato, é essa. Cuidados com diarreia, desidratação e desnutrição. Então, como evitar, né? E aí ele fala da importância da amamentação exclusiva até os 6 meses e estendida até os 2 anos como complementar. Fatores importantes para evitar diarreia, como a simples higiene das mãos, como os alimentos devem ser preparados, como os alimentos devem ser guardados, acondicionados, né? Como evitar desnutrição e desidratação, como ofertar, o que não ofertar, sinais de desidratação, como fazer o soro oral. E aí eles trazem ali, né, algumas informações. Vocês vão ver a manipular a caderneta, que tem muitas informações visuais também, não necessariamente só de texto, né? Isso é interessante. E isso é interessante para a nossa região, porque vocês vão observar muitas pessoas com dificuldade de leitura também, né? A gente tem uma realidade, né, educacional, socioeducacional, que às vezes a gente precisa de informações além de informações textuais. Sinais de perigo, né, quando eu posso observar que talvez a minha criança pode estar passando por alguma situação de agravo ali à saúde dela, e eu devo procurar como o serviço de saúde de urgência, né, ou ligar para o SAMU, enfim, então ele diz o que eu tenho o que eu posso observar como sinal de alerta que, ó, tenho que ir agora. Então, tanto para crianças menores de 2 meses, quanto para crianças maiores de 2 meses, e ele vai indicar quais são os sinais, né, temperatura corporal, comportamento daquela criança, a presença de convulsões, manchas na pele, ocorrência de vômito, alteração na frequência respiratória, enfim, dá alguns sinais para os pais estarem alertas para a necessidade de um serviço de urgência. Cuidados com diarreia, desidratação e desnutrição, a gente viu ali anteriormente, né, a prevenção, e aqui eles trazem também não, gente, aqui é errado. A gente já falou disso. Aqui é sobre amamentação, tá? Desculpa, eu errei o título ali. Então, a amamentação. Qual o período, né, que a criança deve receber a amamentação? Então, aí ele indica, né, os 6 meses de aleitamento exclusivo, complementar pelo menos até os 2 anos, ou até a criança, né, e a mãe, naquela díade ali, decidirem parar. Quais são as vantagens para as mães, né, do aleitamento materno? Tá? E aí ele cita, né, melhor para a mãe, por quê, né? Por causa que ajuda o útero a recuperar seu tamanho normal, porque ele diminui o risco de algumas doenças, e, né, quais são as vantagens para os bebês, né? Por que é bom você ofertar o leite materno para os bebês? E aí ele traz vários benefícios, tá bom? E a gente já conhece, vocês já devem ter visto. Tornando a amamentação mais prazerosa, né? Porque a amamentação, como a gente viu, né, traz mais do que esse processo nutricional, então, suporte familiar, que essa mãe que amamenta precisa receber, qual a melhor posição que a mãe e o bebê devem estar, como deve ser a pega, e aqui a foto de baixo não é a foto de cima é uma foto da caderneta, a foto de baixo não é, tá? Mas ele traz algumas informações sobre a pega. Tempo de mamada, posição após a mamada, como deve ser feita a higiene da mama, como deve ser a alimentação da mãe durante o período de amamentação,
ingestão de remédios, né, quantidade, qualidade e composição do leite, tentando, né, desfazer aquelas ideias do leite fraco, do leite isso, do leite aquilo. Então, traz várias informações. Dificuldades na amamentação. O que pode surgir? As rachaduras no bico, aí o que a mãe pode fazer, o que ela também não deve fazer, o que ela deve procurar caso ela não consiga amamentar, orientação para as mães com HIV positivo, como se elas podem ou não, por quê, tá? Retorno da mãe ao trabalho. Essa mãe precisa voltar a trabalhar, mas vai continuar ofertando leite. Então, como retirar e guardar esse leite? Como deve ser o processo de retirada e acondicionamento do leite? Como higienizar o frasco? Como deve ser a higiene pessoal durante a coleta? Local adequado para essa coleta? Como, né, como ela deve fazer os movimentos que ela tem que fazer, como ela deve pegar, o que ela deve fazer no momento da coleta, desprezar os primeiros jatos, ok? Qual é a posição do frasco, quando ela deve mudar a posição ou deve mudar de mama, como ela deve guardar esse frasco, como ela deve conservar esse leite e o que ela deve fazer quando for tirar esse leite do local de conservação e ofertar à criança. Isso também ele tá bem explicadinho até lá. E aí, né, seguindo da amamentação, segue-se a alimentação da criança. E aí essa também é uma das partes revisadas nessa última edição. Então, introdução de alimentos a partir dos 6 meses, a recomendação do exclusivo até esse momento, e a partir daí a introdução de outros alimentos. Como deve ser a rotina, a quantidade de refeições por idade, né? Aí vocês podem ver na tabelinha do lado, aos 6 meses, entre 7 e 8, entre 9 e 12, e entre 1 e 2 anos. Então, ele vai dizer o que essa criança, né, quantas refeições ela vai ter e o que pode ter em cada uma dessas refeições, tá? O que não ofertar para a criança e também informa sobre o uso das mãos e o uso de talheres, né? Crianças pequenininhas podem comer coisas com a mão, ela pode pegar e levar até a boca, né? Com que idade a gente pode introduzir os talheres? Então, em vez de pegar o alimento e levar à boca, ela vai pegar o garfo ou a colher, né? Coletar o alimento e levar à boca. Tem algumas recomendações, que são além das recomendações nutricionais, né? Vocês vão ver aí que ele tem uma atenção para uma alimentação mais saudável e prazerosa, valorize as refeições em família, evite usar telas, né? Celular, televisão, compartilhar as tarefas do cuidado alimentar, então que isso deve ser uma atividade compartilhada pela família. Então, é bem interessante essa parte. E ele também vem explicando quais são os grupos dos alimentos. Porque aqui, se vocês verem, ó, almoço, né, da criança. Um alimento do grupo dos cereais, um alimento do grupo dos feijões, um alimento dos grupos dos legumes e verduras. Mas o que são isso? A família pode não saber o que está em cada grupo. Então, aqui, a própria caderneta explica, né, o que está dentro de cada um desses grupos. Para os pais, então, isso aqui é daquele grupo lá. E como eu falei para vocês, nessa última versão, né, de 2020, ele incorpora o Guia Alimentar para as Crianças Brasileiras Menores de 2 anos, que é de 2019. Então, essa também é uma das novidades. 12 passos para a alimentação saudável para a criança menor de 2 anos, 10 passos para uma alimentação saudável para a criança de 2 a 10 anos, né? 2 a 9, no caso ali, né? Então, assim, desde o preparo, sabe, como ofertar os alimentos, qual a regularidade, também outras informações além das informações nutricionais, digamos assim, né? Mas como introduzir,
como manter esse hábito na rotina alimentar da criança. Prevenindo carências nutricionais, né? Então, quando essa criança pode ter carência de ferro, carência de vitamina A, como deve ser essa suplementação, e vocês vão ver que lá atrás tem um registro de suplementação quando ela é ofertada para a criança, e as dicas de alguns alimentos que devem ser ofertados. Não. E aqui vem a parte que eu acho mais legal, que é uma das partes mais longas, a gente vai ver só exemplos, tá? Que é estimulando o desenvolvimento da criança com afeto. Como os pais podem ser parceiros no desenvolvimento dessa criança e estimulando esse desenvolvimento. Se a gente está tratando de crianças típicas, isso é muito mais natural, né? Então, ele vem dividido em todas essas faixas etárias que vocês estão vendo aí, né? Até os 6 meses a cada 2 meses, de 6 meses até 1 ano a cada 3 meses, e aí depois vocês vão ver a cada 6 meses, e depois vocês vão ver ano a ano, e depois vocês vão ver de 6 a 9 anos. Ele informa sobre o quê? Como pode ser esse vínculo da mãe do bebê, o contato visual com o bebê, a forma de se comunicar com o bebê, com a criança, formas de brincar e de ofertar brinquedos, formas de posicionar a criança, formas de estimular a criança a desenvolver sua autonomia, formas de estimular o comportamento social da criança. Tudo isso aí, óbvio, de uma forma bem resumida, de acordo com... Só para vocês terem um exemplo aqui, ó. Eu coloquei dois exemplos, 2 recortes bem diferentes, então, entre 4 e 6 meses. O que é esperado do bebê dessa faixa etária? E essa faixa etária, para quem, né, trabalha com desenvolvimento infantil, sabe que essa faixa etária acontece muita coisa aí, mas óbvio que eles colocam as coisas mais específicas, né? Mais específicas não, desculpa, mais gerais. Então, após o 4º mês de vida, o que eu espero do bebê? Ele começa a segurar o objeto com as 2 mãos e eles trazem para a linha média, né? Trazem para a linha média e exploram com a boca. Então, esse é um dos marcos do desenvolvimento dessa idade. Existem outros marcos de desenvolvimento nessa idade, mas é só esse exemplo, né? Então, o que ele diz, né? O que ele orienta? Ofereça objetos coloridos, macios e limpos, né? Porque a criança vai explorar ali com a sensação na boca, né? Com a sensação oral. E aí ele cita algumas coisas que podem ser colocadas. Coloca que os bebês também podem brincar com as mãos e com os pés, né? Nesse momento, é aquele momento que a criança, além de levar a mão na boca, ela pode levar o pé à boca, né? Então, orienta para que possa explorar. A tentativa, né, de fazer a criança localizar o som, porque nessa idade também é esperado que a criança localize fonte sonora, não vai falar com essa linguagem para a mãe, né? Então, converse, eu faço barulho de lugares onde sua filha não esteja vendo para que ela tente localizar você, né? Então, já sabe encontrar formas de pedir algo, né? Então, é um bebê que ele já chama atenção, isso é muito importante. Depois a gente vai ver alguns riscos que a caderneta nem explora tanto, mas é importante a gente saber que uma criança nessa faixa etária ela já consegue se fazer notar, né? Então, ela já tem alguma intenção social. Vejam, 4 a 6 meses, ela já demonstra, né, que quer ser notada. Assim como ela vai demonstrar diante de situações sociais prazer, né? Então é aquele que você faz, barulhinho que você faz e ela sorri, tá? E aqui também um outro marco do desenvolvimento que é o rolar, que aparece entre o 4º e o 6º mês de vida, né? Então, como que a gente pode, como que os pais, né, não nós, podem estimular isso. E aqui um outro exemplo, entre 5 e 6 anos, né? No que a criança tem interesse, como que devem ser as brincadeiras de acordo com esse interesse, e aí também o que ela precisa ser estimulada, e aqui, com 5, 6 anos, tem muita questão do desenvolvimento social, né? Uma criança que provavelmente já é muito hábil motoramente, e aí a gente tem uma necessidade de trazer mais estímulos sociais, aí vocês veem, né, jogos com regras, jogos não necessariamente, mas brincadeiras que envolvem regras, brincadeiras cooperação, partilha, né? Então,
a gente vê diferenças bem grandes de acordo com o desenvolvimento da criança. Só que eu só vou saber orientar, né, se eu tiver alguma ideia do desenvolvimento infantil e também utilizando a caderneta, porque há muita coisa. Então, o que é legal na caderneta? Você focar, né? Já estou dando a resposta da atividade que a gente vai fazer, mas você focar por faixa, a gente vai ver esse, e aí você vai trabalhando de acordo com a criança. Percebendo alterações no desenvolvimento, né? Então, quais são os sinais de alerta? A mini criança interage, dependendo da idade. Se eu faço barulhos engraçados, ela me olha, ela sorri. Contato visual, ela faz contato visual, ela se faz ser olhada. Ela apresenta alguma dificuldade de desenvolvimento da fala? A minha sala estava pensando sobre uma palestra, né, para os profissionais da área da saúde em si, né, sobre qual a importância do preenchimento correto da carteirinha, né, além de ser abordados como elas vão ser preenchidas, porque como você disse no começo, uma das maiores dificuldades é os profissionais, né, a questão também dos profissionais de como preencher, que eles às vezes não sabem também. Aí também é muito importante abordar a questão da importância do preenchimento dela, né. O segundo é porque estava praticamente só gente de nutrição na minha lá, então a gente abordou muito da questão do preenchimento correto nutricional da carteirinha para prevenir, né, para ver a questão, ontem a gente viu a questão de nutrição, obesidade, então preenchimento correto, né, nutricional da carteirinha, mais para prevenir a questão da desnutrição, obesidade, também para não prejudicar o desenvolvimento da criança, para saber se ela tomou a suplementação de vitamina A, de ferro dela corretamente. Então, seria mais sobre a questão do preenchimento, a importância, né? A importância do preenchimento correto nutricional da carteirinha. E, por último, é a capacitação, né? Para os parentes e para mostrar, né? A carteirinha em si, mostrar como funciona, para ver se não está faltando nada, se está tudo corretamente, porque também tem que chegar a eles na informação, porque não é só entregar um papel e falar assim, olha, esse daqui, mas tem que explicar como funciona, as partes importantes dela. Então, é mais ou menos essa. Foram essas nossas ideias. Tá ótimo, Ana Beatriz. Obrigada, parabéns ao grupo. E olha que eu fiz randomização, né? Ainda caiu assim um monte de gente de nutrição no mesmo grupo. Outro grupo, não precisa ser na ordem, tá? A gente começou pelo 3, vai quem se sentir à vontade. Outro grupo. Eu posso falar agora. Uhum. Então, Maria Fernanda, eu sou do curso de psicologia. Eu não consegui conversar direito com as meninas do meu grupo, porque eu estava com um problema no áudio. Eu também não consegui ouvir outras propostas, mas mais ou menos o que eu pensei foi voltada para a questão do desenvolvimento, e não a própria caderneta não fala dos próximos passos ou como proceder diante de um atraso. Então, eu pensei em algo dentro da educação em saúde, voltada para os próximos passos, ou apoio à família nesse momento, porque talvez uma possibilidade que é recorrente é a negação, né? Como você mesmo disse, a família cai naquela questão de cada um, óbvio, cada criança, cada pessoa, o desenvolvimento é muito particular, porém, os marcos do desenvolvimento são importantes. Então, fazer um programa de educação em saúde voltado para os marcos do desenvolvimento, para além de somente estimular, mas pensar nos próximos passos diante de um atraso, seria importante. Eu pensei mais ou menos voltado para isso. Tá ótimo, Maria Fernanda. Obrigada. Mais alguém? Outro grupo? Vamos lá, senão eu vou falar os Oi, números professora. aqui.
Eu nem não lembro, eu acho que eu sou do grupo 2, não lembro muito Sem bem, problema. mas eu sou da nutrição, mas as outras meninas todas são da assistência social. Uhum. A gente pensou primariamente em fazer uma roda de conversa com as gestantes na unidade de saúde para falar sobre a amamentação, sobre a pega correta e sobre o passo a passo, higienizar as mãos, e a gente faria isso por meio de dinâmicas também, que seria para fixar melhor o conhecimento para essas mães, e por meio de demonstrações. A segunda ideia que as meninas tiveram foi sobre alimentação, falar sobre os períodos. A gente não conversou muito bem sobre essa ideia, mas que ficou entendido foi que falaria sobre até quando amamentar, até quando pode ou não pode, tipos de alimentos que devem ser ofertados, que devem ser evitados. E acho que falar sobre período de introdução alimentar e as transições, né? Tem alguns alimentos que não podem ser ofertados até certa idade, mas depois podem ser consumidos. E a terceira ideia foi estimular os responsáveis pela criança a fazer o preenchimento da caderneta junto com o profissional. Por exemplo, alguns marcos de desenvolvimento não são possíveis ser observados dentro do consultório por diversos motivos. Então, os pais poderiam previamente já ler, né, quais são esses marcos de desenvolvimento e poderiam marcar na caderneta para facilitar quando eles chegassem junto ao profissional, para facilitar a observação, né? Enfim, foi essa a nossa ideia. Obrigada, Caroline. Próximo grupo. Parabéns, viu, pro grupo. Eu acho que eu posso falar. A gente estava até discutindo quando a gente voltou para a sala, então meio que interrompeu a conversa que a gente estava tendo, mas eu posso falar da ideia que eu estava tendo, e tem muito a ver agora com o que eu não vi, na verdade, o nome da moça que estava falando ainda agora, que ela falou sobre a amamentação, e foi isso que a Ana Carolina falou, que sobre a amamentação, que foi uma coisa que me chamou a atenção ontem também, quando a gente estava tendo uma palestra que falava sobre, era a nutricionista falando sobre alimentação, e teve uma parte que falava bastante sobre a amamentação. E eu fiquei pensando, porque o que me chamou a atenção foi talvez possibilitar um espaço de escuta para essas gestantes, de como isso está de como isso está perpassando elas, sabe? Porque no caso eu sou da psicologia, né? Então eu acho que essa orientação ela é muito importante, mas perceber como essa orientação ela está chegando, o que faz sentido, perceber, por exemplo, as questões que perpassam a mulher, né? Essa cobrança da mãe, essa cobrança da amamentação, como ela está percebendo isso, e que isso possa acontecer em grupo, porque eu acho que assim melhora as possibilidades dentro de uma unidade básica de saúde, né? Porque os atendimentos individuais, eles com certeza vão ser mais difícil a logística, né? E eu acho que o grupo também tem uma potência muito grande de troca entre aquelas pessoas. E eu acho que, inclusive, pode acontecer em conjunto. Porque, por exemplo, ser pensado com outros profissionais de outras áreas. A gente pensar, tipo, vai ter um mês de atividades em uma vez por semana. E cada uma das atividades na semana seria voltada para teria um foco em um tema específico. E esse tema que eu estou trazendo seria um. O tema que as meninas trouxeram seria outro. Enfim, estava pensando enquanto a Ana Carolina estava falando. Legal, parabéns, Bruna. Bem legal. Eu tô anotando algumas coisinhas só para dar um breve feedback para vocês depois, tá?
Obrigada, Bruna. Mais alguém? Outro grupo? Outras ideias? Então, vamos lá, gente. Pelas minhas contas, ainda faltam 3. Não? O pessoal foi pegar um cafezinho, responder o WhatsApp. Vou continuar, então, para a gente não ficar esperando. Parabéns a todos, né, todos os grupos que se expuseram, ou mesmo ideias individuais. Vocês falaram sobre tanta coisa, né? Eu ouvi aqui roda de conversa, orientação individual em consulta, grupo, dinâmica de grupo, né? Que são 2 coisas diferentes, palestra, ouvi, não sei, eu vou definir dessa forma, mas pode ser que tenha nome mais correto para isso, mas rede de suporte mútuo, né? Então, só assim, de três pessoas que se colocaram, ou 3 grupos que se colocaram, né? As pessoas falaram pelos grupos, a gente teve 6 ideias diferentes de como trabalhar, mesmo que alguns temas tivessem sido similares, mas vocês também falaram do desenvolvimento, vocês falaram da amamentação, e aqui teve até um comentário, né? E a própria caderneta, vocês têm suporte para isso, né? A amamentação, ela não é só nutricional, ela tem outros fatores imbuídos de desenvolvimento de afeto, de vínculo, inclusive, e realmente ela fala da rede de suporte, né? Não é responsabilidade da mãe, existe a necessidade de uma rede de suporte para que a mãe consiga amamentar. Então, vocês falaram de diversos temas, vocês falaram de educação do próprio profissional de saúde. Então, isso é muito, assim, rapidamente vocês conseguiram atribuir diversas funções ali para essa caderneta, diversos usos, e vocês exploraram algumas coisas até mais, né? Quando vocês trazem essa questão dessa rede de suporte, quando vocês trazem algumas outras situações que não necessariamente estão descritas lá, mas que são ações que encontram suporte dentro das temáticas apresentadas. Então, parabéns, gente, é isso mesmo. E é isso que a gente espera de vocês lá na frente, né? Que vocês olhem com carinho para esse instrumento e que esse instrumento seja apenas a base, né, daquilo que vocês vão fazer. Então, aí eu vou pegar, alguém falou sobre orientação para os pais, né? Às vezes a gente está ali para alguns de vocês a consulta, para a gente atendimento, varia essa nomenclatura, mas a gente dá tanta informação, tanta instrução para aquela mãe, que ela sai dali e ela lembra mal do nosso, tá vendo, nem do nosso nome. Mas tem ali um suporte, olha, o que eu estou te falando está tudo aqui, na sua casa você lê novamente, né, coloca uma coisinha, um post-it para ela, na sua casa você vê, se tiver alguma dúvida você pode colocar aqui, porque vai falando, vai falando, vai falando. Então, tem várias coisas que são algumas ideias que vocês apresentaram e outras coisas que já estão lá. Então, vocês estão conseguindo fazer esse trabalho, né, de o que está na caderneta e estão conseguindo também pensar em coisas que não estão necessariamente escritas lá, mas encontram a base lá. Então, a primeira parte, né, o primeiro objetivo com esse encontro de vocês aconteceu de uma forma bem legal. Parabéns para todo mundo, para todos os grupos que se expuseram. E com esse pouquinho de contato que vocês tiveram agora com a caderneta, surgiram coisas bem legais. E acredito que vocês, estudando um pouquinho mais ela, vocês vão conseguir fazer ainda mais coisas, mais ideias para levar e movimentar um pouquinho o que já acontece de fato nas unidades, né? Legal, gente, bem legal. Eu vou partir agora para a parte 2, tá? Sei que vocês já devem estar um pouquinho cansados, mas, assim, a parte 2, ela também é muito importante, mas a gente consegue, na aula, andar um pouquinho mais rápido, não se espreguicem aí. E aqui a parte 2, opa, não tá.
que é a parte voltada para o profissional de saúde, né? Então, aqui, todos os registros, né? O que deve ser registrado, informações sobre a gravidez, parto, puerpério, que é coletado, né? Junto com a família. Aí, dados do RN, resultados do exame, dos exames da triagem neonatal, teste do pezinho, do olhinho, né? Triagem auditiva, né? Informação geral sobre a vigilância e desenvolvimento infantil, e aí já destinado não aos profissionais do hospital, mas os profissionais que vão dar continuidade ao acompanhamento dessa criança, né? Seja na atenção básica, seja em serviço privado, tá bom? Então, aqui do lado, só um exemplo para vocês de uma das páginas, tá? Daquela coleta que é feita sobre a gravidez, e aí os dados sobre o nascimento. O tipo de parto, a apgar da criança no primeiro e no quinto minuto, idade gestacional, peso, comprimento, esses dados. Aí aqui são folhinhas, né, para o profissional anotar. Desde as triagens neonatais, ou seja, o profissional ali, né, do resultado das triagens neonatais, como eu falei, olhinho, orelhinha, coraçãozinho, pezinho, com a informação de quando, né, ele deve ser feito, né, no ideal. E aí tem, como eu falei para vocês, o calendário das consultas, né? E em cada consulta pode ter um espacinho ali para o profissional de saúde preencher ali o resuminho daquela consulta, né? A consulta da primeira semana, aí depois a consulta do primeiro mês, e aí vai, né? Por meses, só coloquei alguns exemplos, tá? São todos muito parecidos, mas ali tem um espacinho para que seja preenchido. A criança está conseguindo fazer aleitamento materno, está fazendo alimentação, apresentou isso, apresentou aquilo, o que a criança está comendo, desenvolvimento, tá bom? Outras medidas e consultas necessárias, ou seja, se além das consultas daquele calendário que a gente viu lá na frente, a criança for para outra consulta, entre uma e outra, isso deve ser colocado ali, tá? E também medidas sobre a pressão arterial. Acompanhamento do desenvolvimento, né? A vigilância do desenvolvimento infantil. Aí agora a gente vai falar um pouquinho mais do desenvolvimento. A gente não, né? O profissional vai registrar um pouquinho mais do desenvolvimento. Existe risco, né? Se existe risco, esse profissional tem que identificar. Presença de infecções durante o período gestacional, se ele coleta essa informação junto àquela mãe. Informações sobre o pré-natal, se teve problema na gestação, né, se a criança nasceu com menos de 37 semanas de gestação, se nasceu com peso abaixo de 2,5 kg, se apresentou icterícia grave, se precisou de hospitalização durante o período neonatal, se apresentou alguma doença grave e se há parentesco entre os pais, né? E aqui também alguns sinais fenotípicos mais frequentes, né? Se tem fenda palpebral, olhos afastados, implantação baixa da orelha, fenda palatina, enfim, algumas coisas que vocês podem observar, né, que o profissional de saúde pode observar no acompanhamento dessa criança. Aqui, uma das partes, para mim, mais legais, né, que são os marcos do desenvolvimento, que a caderneta leva até os 3 anos de idade. E aí, a caderneta divide, né, a idade de cada marco, em que cada marco de desenvolvimento deve aparecer e como pesquisar esse marco. Para alguns profissionais, isso pode ser um pouco mais frequente, né? Para outros profissionais que talvez não é tão frequente, né? Tem aqui o item de como pesquisar. Então, como que ele deve fazer essa pesquisa desse marco para saber se a criança apresenta esse marco? Então, aqui, ó, de 0 a 1 mês, primeiro mês de vida da criança, né, é o que vocês estão vendo em verdinho. Então, o que a criança tem que apresentar de 0 a 1 mês? Ele tem aquela postura mais fletida, né, aquela postura que ele traz ali ainda do útero, a cabeça mais lateralizada, pela influência também de alguns reflexos. O que ele já faz? Ele já observa o rosto? Ele já reage a algum som? E aí é reação, né? A gente não espera dessa criança que ela vire e olhe para o som. Ela está ali no primeiro mês de vida, então como ela vai reagir?
ela vai movimentar os olhos, ela vai fazer uma expressão de agonia diante do som, ela vai reagir com susto, né, com um reflexo de Moro, enfim. Ela eleva a cabeça, então se você deita a criança de bruços, ela tenta, não leva a cabeça de controle cervical, né, mas ela tenta deixar vias aéreas desobstruídas, né, então até ali 1 mês essa criança tem que apresentar isso. E aí, não vou falar de todos, né, gente, a gente vai seguindo a sequência da idade da criança, lembrando que se eu tenho uma criança que nasceu antes das 37 semanas, né, a gente tem que fazer a idade corrigida. E aí vai variar, tá? De acordo com a caderneta é isso, mas de acordo com os testes que vocês forem utilizar, pode ser outra, se vocês forem utilizar um teste além do que está aí na pesquisa de Marcos, que vocês podem, têm total liberdade de fazer isso, aí vocês obedecem estritamente o que está no teste, tá? Porque se eu preciso anotar na caderneta sempre, mas se eu ainda assim quiser fazer um outro teste e depois passar para a caderneta, aí tem que seguir estritamente o que está no teste e fazer, tá bom? E aí ele vai até os 3 anos de idade, como eu falei para vocês, o que a criança tem que fazer e como isso pode ser observado. Ao final da faixa etária, a criança tem que ter apresentado esses marcos previstos. Se vocês forem ver, a caderneta ela é muito básica com relação a marcos do desenvolvimento. Se alguém, né, aqui estuda mais a fundo os marcos do desenvolvimento, vê que para cada idade é um mundo. Desde a postura da criança, postura global, né, bebê, postura deitada em diferentes posições, enfim, até comportamento social e de linguagem, desde o bebezinho até, né, os 3 anos de idade. Então, aqui a gente vê são marcos muito, assim, marcos bem gritantes, né? E aí, caso a criança não tenha alcançado algum marco da faixa etária, pode se voltar para a faixa etária anterior, ver se a criança tem, tá? E se ela cumpre os marcos da faixa etária anterior. E aí, tem o instrumento de classificação e conduta, que a gente vai ver aqui do ladinho, tá? Então, o que deve ser feito? Então, a criança, né, se você está com o bebezinho, então, ele tem um perímetro cefálico ali, né, variando para mais ou para menos 2 scores, ou presença de 3 ou mais alterações fenotípicas, foram aquelas que a gente viu, né, ou ele não apresenta um reflexo para as crianças de 0 a 1 mês, ele não apresenta um dos reflexos pesquisados, ou para todos, né, uma das posturas ou uma das habilidades da faixa etária anterior. Me diz que essa criança pode ter um atraso no desenvolvimento. Então, o que eu devo fazer? Né? O que eu devo fazer com essa criança? Então, ele indica ali, né, alguma conduta, sim, para que você possa ter com a criança que apresenta um provável atraso no desenvolvimento. Eu devo encaminhar, que eu devo, né, acionar serviço especializado. Aí, também tem a conduta para alerta do desenvolvimento. Tá? Ele apresenta, ou ele está ausente uma postura, né, um reflexo, se eu estou tratando dos bebezinhos, ou uma postura ou uma habilidade para a faixa etária dele está ausente de 1 mês a 6 anos. Tá? Ou existe um ou mais fator de risco para essa criança. Tá? Então, é um alerta para o desenvolvimento. A criança até tem, mas sei lá, ela foi prematura, né? Ela está de 0 a 1 mês, apresenta, mas ela é prematura. Isso é um alerta, é um risco para o desenvolvimento ainda, né? Então, alerta para o desenvolvimento. Orientar o cuidador sobre a estimulação dessa criança, o que ela deve fazer em casa, e pedir o retorno dessa criança para acompanhamento, tá? E você orienta, olha aquela palavra, orientar sobre a estimulação da criança. Se você observa, manda para casa sem orientação e manda ela voltar dali a 30 dias, ela pode não ter feito a estimulação correta da criança, porque ela não recebeu a orientação adequada para isso. Ou não, a criança está tudo certo, ela apresenta todas as habilidades para a faixa etária dela, ou se ela, né, é um bebezinho, apresenta todos os reflexos e posturas apropriadas para a idade, ela está com o desenvolvimento adequado. Não faço nada? Não.
Eu digo para a mãe, pai, para a avó, sei lá, que eles estão conseguindo, né, auxiliar legal o desenvolvimento da sua criança, pedir para que ela continue fazendo isso e oriento para o retorno natural da puericultura, do acompanhamento daquela criança, tá? E se você observou alguma coisa, volte antes. Então, a gente precisa da conduta para os três. A criança está com possível atraso, eu tenho uma conduta. A criança aparentemente não está com atraso, mas apresentou algum risco, ou tem alguma mobilidade que era para ela ter atingido, ela não atingiu naquela faixa etária, é um alerta, tá? Ou não, tá tudo certo, tudo lindo. Ó, não deixe de vir às consultas. Continue brincando com seu filho, né? Se acontecer alguma coisa, venha o mais rápido possível. Então, eu tenho conduta para as três situações. Não é aquele, tá tudo bem com seu filho, viu? Tchau. Também, né, assim como quando eu observo atraso, como quando eu não observo, eu tenho uma conduta a ser seguida. E aí a gente entra na vigilância do desenvolvimento, do crescimento, né, que são os famosos gráficos que a gente conhece da caderneta. Então, quais são os dados? Que foi uma das perguntinhas lá do início, né? Perímetro cefálico, até 2 anos de idade, depois disso não é necessário. O IMC da criança, o comprimento, ou a estatura, né? Criança até 2 anos é comprimento, medida dela deitada, e a partir de 2 anos, altura, medida dela em pé, tá? E o peso da criança, e aqui também há uma recomendação para consultar, né, para as medidas, tá? Na própria caderneta tem essa indicação. Aqui, quando eu tenho um bebê pré-termo, né, um bebê prematuro, então aqui tem as semanas da criança e como preencher os dados, uma hora vai sumir, tá? Tanto de perímetro cefálico, de comprimento ou o peso da criança, no mesmo gráfico. E aqui as crianças nascidas a termo, ou seja, as crianças nascidas dentro do tempo certinho. Perímetro cefálico, que é feito de 0 a 2 anos, e aí a gente tem diferenças entre meninas e meninos. Não disse que uma hora ia aparecer a diferença da caderneta? Não, aqui a gente apareceu. Aqui já apareceu, a gente já está vendo, né? Então, tudo que está próximo à linha verde é considerado o ideal para aquela criança. Deixa eu só mudar a posição de vocês aqui. Não vou mudar agora. Então, tudo que ficar mais próximo possível da linha verde está mais próximo do ideal. E tudo que se afastar, tanto para cima quanto para baixo, é um sinal de risco. E aqui em cima sempre tem a pontuação para mais ou para menos considerada mais aceitável, né? Então, o verde é sempre mais próximo do adequado. Se eu tenho 2 desvios para mais ou 2 desvios para menos, de acordo com as linhas aqui que vocês estão vendo à direita da tela, eu tenho desvios para mais ou para menos, eu posso considerar peso acima do esperado, peso abaixo do esperado. Aqui é a mesma coisa para as crianças, para os meninos, tá? Só que com a alteração da medida ideal do perímetro cefálico quando se considera meninos. Comprimento, né, para criança de 0 a 2, a gente considera comprimento, a mesma coisa. Sempre que estiver mais próximo da linha verde, está mais próximo do ideal. Tá? Se a gente considera scores para baixo, a gente tem ali baixo comprimento para a idade, né, entre o 2 e o 3, entre os scores menos 2 e menos 3, e se está ainda abaixo de menos 3 desvios, é muito baixo comprimento para a idade. Né? Então, entrando ali na linha vermelha, para baixo é risco, e entrando para baixo ainda da linha preta, risco também, tá? Então, a gente sempre tem que considerar isso. Não estou conseguindo ver, porque não consigo mudar, mas baixo, muito baixo, né? Peso, de 0 a 2 anos, e aí a gente tem a mesma coisa. Sempre a linha verde vai ser o ideal, e aí vocês têm que estar atentos para as linhas das outras cores. A minha criança, ela está entre a verde, está mais próximo da laranja, ok.
ela ainda, ela pode não estar tão próximo da verde, está mais próximo da laranja, mas se a gente olhar para os scores ali, ela ainda está numa linha que eu posso precisar fazer alguma orientação, mas ela ainda está numa linha esperada, tá? Mas aí se eu entro vermelho e se eu entro preto, começo, né, a precisar de alguma intervenção mais efetiva. E se a criança também está acima do peso, isso pode ser considerado peso elevado e ela também pode precisar de algum tipo de intervenção, tá? IMC, na própria caderneta vocês vão ver que tem a idade, né, e o comprimento, prestar atenção para as variações de IMC para a infância. E aí ele coloca, né, mais próximo do verde, eutrofia, e aí a gente vai laranja. Já pode ser um risco, sobrepeso, né, já pode ser uma orientação, mas aí se eu vou para o vermelho, ou se eu vou para o preto, para os desvios para mais, né, já é algo que precisa de uma intervenção mais efetiva, tá? Assim como se a gente vem para cima, porque já eu tenho risco de sobrepeso, tenho sobrepeso e eu tenho obesidade. Então, é importante também estar atento aqui. Diferenças, né, de meninas para meninos, tá? E a linha verde sempre vai ser o nosso guia. Acompanhamento odontológico, aqui o profissional, né, da odontologia pode fazer seus registros, tá? De quando vão aparecendo, né, os dentes ali, com também uma informação de mais ou menos a idade que a gente espera que eles apareçam. E aí ele vai marcando isso. Se tem algum dente cariado, ele também pode fazer a indicação de qual dente, né, que está com a cárie, isso ajuda no acompanhamento, porque quando essa criança retorna, ele consegue acompanhar para os dentes receber algum tipo de intervenção, e os registros das consultas. Suplementação de vitamina, que alguém falou também, e que eu disse para vocês lá na frente, que falava para os pais, aqui para os profissionais, é quando ele precisa registrar, tá? Se a criança recebeu suplementação tanto da A quanto do ferro, e, enfim, a necessidade de algum outro micronutriente, tá bom? Isso é registrado ali, registra o momento que a criança recebe essa dose. A indicação da vacina, né, as vacinas do calendário nacional. Então, quais são as vacinas que a criança deve tomar em cada faixa etária, desde o nascimento? E aí, o nome, né, quantas doses são, se é dose única, se são 2 doses, enfim, se é a dose de reforço, e que doenças ela evita. E é muito importante a gente falar, né, que essa parte aqui, ela é dedicada aos profissionais de saúde, isso já está incluso na parte 2, mas é muito importante a gente mostrar isso também para os pais, né, porque está na parte 2 que os pais não podem verificar, isso a gente também pode colocar, especialmente porque a gente tem, sim, vivido, né, um movimento de descrédito das vacinas, então, quanto mais a gente puder bater nessa tecla, a gente bate, tá? Então, né, nós falamos muito aqui, vocês falaram muito nos exemplos de vocês da questão da educação e saúde, isso perpassa por isso também, eu bater na tecla da vacinação, como proteção individual, como proteção coletiva, a gente pode muito usar também isso daqui como orientação para os pais. Aqui o registro daquelas vacinas que estão previstas no calendário nacional, BCG, hepatite, alta-vírus e tal, o registro da data, né, e de todos os outros dados da vacina lote, enfim, que as crianças precisam tomar, e é comumente usado também como agendamento. O profissional de saúde, ele preenche que a criança tomou, e ele já deixa ali, quando é mais de uma dose, né, a data para que aquela mãe possa retornar para tomar a segunda dose. Então, ela é um registro, mas acaba sendo também como um suporte para o agendamento. E aqui registros de outras vacinas e campanhas, ou seja, as vacinas de campanhas, né, não são as vacinas previstas necessariamente no calendário nacional, mas existe uma campanha de vacina fora desse calendário, a criança precisa ir, precisa tomar, é importante que leve a caderneta para o preenchimento dessa
Aí vocês veem que não tem a indicação de qual vacina, o profissional que preenche qual é, justamente porque a campanha, né, é aumentando. Aqui, né, as agendas de consultas individuais e atividades coletivas, então isso eu acho bem legal, porque se precisa participar de outras atividades em grupo, ou se é realizado visita domiciliar, isso deve ser anotado também, né, agendado por aí. Então, vocês veem que não é só consulta, né, é possível ter outros tipos de atividade. E a parte do profissional de saúde é basicamente isso. Isso aqui são algumas referências, mas o mais importante aqui é vocês irem no site do Ministério da Saúde e baixar a caderneta em PDF. Quem ainda não fez isso, faça, né, para que vocês tenham o contato com a caderneta antes de ir para o campo. Ela é bem grandinha, mas é uma leitura fluida. Vocês também não precisam, como eu falei antes, decorar tudo, mas é importante que vocês leiam, porque, vou fazer uma orientação, estou percebendo que essa mãe não brinca muito, não estimula muito o desenvolvimento do filho. Daqui, olha, você pega a página tal, e aí explica para ela que ela pode ler, para lembrar depois das orientações que você deu, se as orientações estiverem lá. Agora, se você deu orientações extras, que não necessariamente estão naquela caderneta, eu sempre oriento, eu falo muito isso para os meus alunos, para todo mundo, né? Escreve, deixa essa pessoa sair de lá com uma orientação escrita, porque se ela esquecer do que você falou, elas, mas tem em tal lugar, então eu vou ler, né? E aí vocês tentem ter uma informação mais objetiva possível, quando vocês passarem essas orientações. Alguma dúvida com relação à parte 2? Não. Preenchimento de gráfico, tudo certinho, né? Okay. Não tem muito segredo, não. Preenchimento do gráfico você pesou, anota. Você mediu, anota, né? Acha lá a linha, idade da criança, altura, idade da criança, peso, e acha lá onde as linhas se cruzam, pontinho, risco, tá? E aí, prestar atenção de quanto esse pontinho se afasta ou se aproxima da linha verde e fazer as orientações necessárias. Uma coisa que eu sempre gosto de falar também é quando vocês estiverem fazendo a parte do crescimento, é importante vocês estarem atentos também para as características da família, tá? Então, eu tenho uma família de pessoas mais magras, né, de pessoas menores, de pessoas baixinhas. Então, se aquela minha criança, ela se afasta um pouco da linha verde, isso não necessariamente é um problema, faz parte, né, do biotipo daquela criança. Então, às vezes, a gente precisa estar... A mesma coisa o peso, tá, gente? A gente precisa estar sempre ciente disso, porque o que acontece? É muito comum também os pais acharem assim, ele tinha que estar mais gordinho. Hoje a gente até está se desligando um pouco disso, mas é muito frequente as mães reclamarem disso, né? De outras pessoas, às vezes nem são as mães. Essa criança é muito magra, essa criança não está comendo, essa criança é muito magra, né? Aquela ideia ainda de que a criança magra é uma criança doente. Mas se aquele é aparentemente o biotipo da criança, ela está próxima da linha verde, ela não apresenta nenhum sinal de que o desenvolvimento dela pode estar prejudicado, nenhum sinal de que a nutrição dela pode estar prejudicada, aquela é a característica da criança, tá? Não adianta. Então, sempre também a gente tem que ter esse bom senso. Assim como crianças que saem um pouquinho para cima, né? Uma criança de 6 anos, mas tem uma altura de 8. Essa criança está com algum problema? Talvez não, né? Se você olha para o pai, para a mãe, né, vê que aquela relação familiar é uma relação de pessoas realmente um pouquinho mais altas, né? Se ela tem uma estrutura, digamos assim, biológica assim, também não é nenhum problema. Então, sempre verificar também outras questões para a gente não reforçar algumas coisas, algumas pressões que a mãe já sofre desnecessariamente em casa. Ficar atento para o que é risco, mas também ficar atento para o que pode ser característica
das crianças, assim. Às vezes é um choque para a gente, algumas coisas, mas é importante. Oi, Maria Fernanda, pode falar. Eu queria saber quais são os profissionais, as pessoas que podem registrar esses marcos na caderneta. Uhum. Comumente, quem preenche, comumente, tá? Quem preenche essa caderneta, por ser no serviço da puericultura, é o enfermeiro e o médico, tá? Mas isso, se você está ofertando, se você está em algum serviço de atenção básica, digamos assim, eu sou TO, né? E se eu tiver numa atenção básica e eu fiz a pesquisa dos marcos de desenvolvimento, eu posso preencher, tá? Porque eu estou no serviço. Mas o que acontece? Em geral, essas crianças vão para as consultas que passam ou pelo médico ou pelo enfermeiro, né? As consultas de puericultura. E aí eles estão fazendo, como eles fazem a triagem, né? A triagem já inclui o peso e a altura, então eles já preenchem ali o peso e a altura. Então, varia. A mais comum, porque são os profissionais que geralmente estão no serviço de atenção básica fazendo a puericultura, são esses dois. Mas você viu, né? Tem assim, tem áreas específicas da odontologia, e aí quem vai preencher isso, né? É o profissional que fez ali a consulta, fez os agendamentos, tem algumas coisas específicas. Ou o profissional que fez a triagem não necessariamente é um profissional. O que eles fazem? Faz a triagem, anota, né, o peso, a altura da criança, enfim, as medidas que tirou e manda no papelzinho e aí lá na consulta é preenchido. Não necessariamente o profissional que fez a triagem, pode ser um profissional, pode ser um técnico de enfermagem, enfim, alguém que foi triar a criança, né, fazer a prévia do atendimento, faz, mas ele geralmente não preenche, ele manda anotadinho e quando a criança entra na consulta é preenchido lá. Algumas variações dependem do serviço. Muita coisa, tá? Mas eu tentei, assim, trazer de uma forma bem simples. Não dá para apresentar. Vocês viram, né? É impossível apresentar tudo com detalhes. Imagina se eu fosse fazendo por cada faixa etária tudo que vem na caderneta, a gente ia sair só amanhã daqui. E vocês vão lendo conforme as necessidades. Bom, e vejam a importância dela para vocês irem pensando em ações, né, naquilo que vocês podem fazer. Bom, obrigada.